Olá, vamos dar continuidade então aí ao nosso curso de português. Paramos nessa tela que você vai visualizar aí agora. Semivogais. Semivogais são sons? São sons. Mas qual a diferença das vogais para semivogais, Adeildo? Vou dizer agora para você. As vogais, e aí eu coloco isso numa cor diferente, as vogais ocorrem sozinhas. Na sílaba. Vou até colocar essa informação mais para cima. Ou acompanhadas de consoantes, ou ainda, aí é para não confundir o que eu vou dizer agora, ou ainda, acompanhadas de semivogais. Aí alguém vai dizer, poxa, aí eu vou confundir vogal com semivogal. Vai não, sabe por quê? Semivogal, primeiro, nunca ocorre sozinha numa sílaba. Nunca ocorre acompanhada de consoante. Aí alguém vai dizer, mas ela ocorre acompanhada de vogal. Então como é que eu vou saber a diferença da vogal para semivogal? Pela tonicidade. Veja só, as vogais, numa representação gráfica, aqui você pode observar essas palavras, ó, pai, série, saudade, quarto. As vogais, elas têm uma sonoridade que a gente vai indicar com a setinha para cima. Pai. As semivogais têm uma sonoridade para baixo. Série. Saudade. Quarto. Tá vendo? Então, nesse momento, como a sonoridade da vogal é para cima, é tônica, da semivogal é átona. Então, aqui é uma curva sonora. O som vai de cima para baixo. Aqui o som vai de baixo para cima. Aqui de cima para baixo. Aqui de baixo para cima. Então, isso mostra que nesse encontro vocálico, em que há primeiro uma vogal, depois uma semivogal, vogal mais semivogal, ocorre um fenômeno sonoro. Um fenômeno sonoro que vai do maior para o menor. Então, eu tenho um fenômeno sonoro aqui, ó, decrescente. Já nesse outro contexto, em que eu começo com a semivogal e em seguida eu tenho uma vogal, a curva sonora é para cima. Então, nesse momento, esse fenômeno sonoro, ele não decresce, ele cresce. Então, eu tenho aqui um fenômeno sonoro crescente. Beleza? Então, as semivogais aparecem assim, sempre apoiadas numa vogal.
Nesse momento, a gente faz o conceito de semivogal. Semivogais são os sons I e U que, apesar de semelhantes às vogais, I e U, só aparecem apoiadas noutra vogal. Ok? Adeildo, então você quer dizer para mim que as semivogais ocorrem sempre em encontros vocálicos, é isso? Exatamente isso, você matou a charada. Na forma de observação, semivogais só ocorrem em encontros vocálicos, ou seja, em encontros de vogais. Beleza? A gente vai verificar depois que os encontros vocálicos, eles recebem uma classificação. Mas para a gente entender isso, é necessário entender que vogais e semivogais estarão se reunindo nos encontros vocálicos, assim como o encontro de consoantes também recebe uma classificação e nós já vimos o primeiro encontro aqui. Ó, voltando um pouquinho mais, tá vendo? Nos dígrafos. Dígrafos são encontros vocálicos. Eu não estou dizendo que todos os encontros vocálicos são dígrafos. Eu estou dizendo que os dígrafos são encontros vocálicos. Ou, perdão, consonantais, consonantais. São encontros consonantais. Beleza? Mas são sempre encontros consonantais? Não. Tem aqui uma exceção. Olha, o dígrafo Q e o dígrafo G. Os demais encontros, vamos aqui circulá-los de amarelo. Veja, CH, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, RR. Então nós vamos colocar aqui, adiantando uma informação, que eu tenho dígrafos que são representados por encontros consonantais, certo? E dígrafos que são representados pela junção de uma consoante com uma vogal, porém essa vogal não é pronunciada. Beleza? Adiante. Retomando então aí o primeiro ponto dos dígrafos. Como é que a gente pode então definir os dígrafos? Assim, olha. Dígrafos são situações especiais em que duas letras representarão apenas um som.
Beleza? Aí a gente frisa uma coisa que é importante. Duas letras, um som. Como é o nome disso? Dígrafo. Duas letras, um som. Então, nesse sentido aí, a gente pode reconhecer os dígrafos numa tabelinha que eu preparei logo no seguinte slide. Veja só. Aqui estão as letras na composição dos dígrafos. Todos esses elementos são dígrafos. Você tem, portanto, duas letras, mas representando uma sonoridade só. Então, o L e o H, li, o N e o H, nhe, o C e o H, che, o RR, re, o SS, se, QU quando o U não é pronunciado, GU quando o U não é pronunciado, você tem o som de Q e G. SC, SC cedilha, XC, XS, C. Agora, vamos verificar as representações. Por exemplo, o LH em palhoça, o NH em inhame, o CH em charque, o RR no interior da palavra, arroz, o SS no interior da palavra, assado, o Q e o G com um detalhe, seguido de E ou I. Porque seguido de outra vogal, por exemplo, O ou A, aí não ficará K ou G, ficará Quá e Guá. Beleza? Para essa sonoridade existir, o elemento posterior tem que ser E ou I. Como você vai observar em queijo, olha aqui o elemento posterior. E em guisado. Olha aí o elemento posterior. I. Já o fonema C, olha onde ele vai aparecer. Ó. Em crescimento, SC. Em desço, do verbo descer, SC cedilha. Em excepcional, XC. E em exsudação, XS. Então, repetindo, nós temos aqui a exposição dos dígrafos. E recapitulando, dois elementos gráficos, portanto, duas letras e um só fonema. Beleza? Ainda nessa perspectiva do dígrafo, nós temos também os dígrafos nasais. O que é o dígrafo nasal? Você tem a representação de duas letras. Observe uma vogal seguida de uma consoante, sendo a consoante N ou a consoante M. Esse N e esse M não são pronunciados. Eles funcionam como uma espécie de nasalizadores. Nasalizadores. De quem, Adeildo? Nasalizadores do fonema vocálico anterior. Então, em, in, on e nas seguintes situações. Canto, campo, entidade, empossar, interno, ímpeto, contrariar, pombo, fundo e umbu. Então, essas expressões aqui, se a gente fosse contar quantos fonemas elas têm,
esses dois elementos gráficos representariam um fonema só. Então, por exemplo, letras, a palavra canto tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas fonemas, a palavra letra tem 1, 2, 3, 4. Porque o representa um som, um só som apenas. Beleza? Então, como é o nome disso aqui, Adeildo? São os dígrafos nasais. Beleza? Voltando aqui um pouquinho. Temos agora uma outra concepção dos dífonos. Os dífonos são também dois elementos. Mas não são mais dois elementos gráficos, e sim dois elementos sonoros. Aqui você vai dizer o seguinte: são situações especiais em que uma letra representará dois sons. Então, aqui marcando a informação dífonos, uma letra, dois sons. Em língua portuguesa, só uma expressão, uma letra, ela tem essa capacidade. É a letra X. Então, em palavras como, aqui abri uma tela nova. Táxi. Tóxico. Fênix. Ajax. Tórax. Tá vendo? Sim, em outras palavras como axioma. Agora tem que ter muito cuidado, porque em algumas outras palavras, esse X não tem som de KS. Aliás, vamos representar assim, ó. O som de Q e o som C. Q e C. Táxi. Certo? Dois sons. Uma letra só. Mas representando dois sons que são pronunciados de uma só vez. Agora, o cuidado é com que palavras? Por exemplo, a palavra escrita aqui e esta outra, muita gente utiliza na hora da pronúncia esta letra X como se ela fosse dífono, e nessas palavras ela não é. Ela representa o som
C apenas. Então você diz, aliás, aqui é Z, o fonema Z. Inexorável. E aqui sintaxe. Inexorável e sintaxe. Então nem sempre o X tem essa conotação do que se. Beleza? Dífonos, portanto, 2 elementos, mas 2 elementos sonoros. Em contrapartida, o dígrafo, 2 elementos, mas 2 elementos gráficos. Beleza? Sílabas. Como é que a gente deve entender o conceito de uma sílaba? Primeiro, a gente tem que lembrar um detalhe importante. Na língua falada, a palavra ela resulta como um conjunto articulado de fonemas vocálicos e consonantais, não é? Você vai combinar vogais mais vogais, vai combinar consoantes mais consoantes, vai combinar vogais mais consoantes mais vogais, consoantes mais vogais. Então, isso aqui são articulações de fonemas. Essas articulações de fonemas geram para nós as palavras. Beleza? Agora, essa palavra é constituída de uma unidade mínima. Essa unidade mínima constitutiva da palavra tem nome, exatamente este. São as sílabas. Então, primeira ideia, a palavra resulta como conjunto articulado de fonemas vocálicos e consonantais. Ok? Então, esses fonemas, quando se estruturam dentro dessas combinações possíveis, formam as palavras e cada combinação possível dessa daqui se constitui como uma sílaba. Então, a gente pode denominar sílaba da seguinte forma. Sílabas. São conjuntos de sons que podem ser formados por um só fonema. Nesse caso, eu já vou adiantando que é o fonema vocálico. Ou por um grupo de fonemas. Porém, emitidos numa só expiração. Por exemplo, vamos adiante. Veja só. Em família, concurso, língua e texto, você tem combinações do tipo consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, semivogal, vogal. Em concurso você tem consoante, vogal,
consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Veja os fonemas articulados. Em língua, você tem consoante, vogal, consoante, consoante, semivogal, vogal. Em texto, você tem consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. E em direito, você tem consoante, vogal, consoante, vogal, semivogal, consoante, vogal. E lembrando o detalhe. Observe aqui. Na vogal, sonoridade para baixo. Na semivogal, perdão, sonoridade para baixo. Na vogal para cima. Tá vendo? Então, essa articulação entre os fonemas forma as palavras. E cada conjunto articulado mínimo forma uma sílaba, conforme nós vamos observar. Em Fá, Mi, Liá. Em Com, Cur, So. Em Língua. Em Texto. E em Direito. Então, nessa perspectiva, nós temos aqui 1, 2, 3 sílabas. Aqui, 1, 2, 3 sílabas. Aqui, 1, 2. Aqui, 1, 2. E aqui, 1, 2, 3 sílabas. Ok? Veja, são vários fonemas, mas que são pronunciados numa expiração só. Família, concurso. E nesse contexto aqui, não apareceu nenhuma palavra com essa característica, mas eu vou colocar aqui uma nova palavra. Por exemplo, anatomia. Nessa construção da palavra anatomia, já com as sílabas separadas, olha aqui que eu quero que você observe. A sílaba inicial é constituída de um só fonema, assim como a sílaba final também é constituída de um só fonema. Então, uma sílaba pode sim ser representada por um só fonema, e nesse contexto é um fonema vocálico, portanto, fonemas vocálicos, são a base de uma sílaba. Sem eles, estas não existirão. Beleza? Então aqui eu tenho uma sílaba, olha o que eu tenho nela, uma vogal. Aqui eu tenho uma outra, olha o que eu tenho como base dela, uma vogal. Mais uma, vogal, mais uma, vogal. Mas o I não é semivogal? O I é semivogal quando vem acompanhado de uma vogal. Aqui os dois elementos estão separados, cada um em uma sílaba. Diferente do que acontece aqui e aqui, ó. Em família, o I e o A, os dois aparecem dentro da mesma sílaba. Aí isso representa uma situação que nós vamos abordar mais adiante, de encontros vocálicos. Isso aqui é uma outra situação.
Beleza? Então, paramos aí nesse ponto, com esses esclarecimentos, ok? E, posteriormente, vamos dar continuidade a mais conceitos básicos para compreendermos adiante outras informações de língua portuguesa. Aquele abraço e até a próxima.